Oi pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com Eduardo Carvalho, presidente da Equinix. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, aperta o sininho, para que você seja informado de todas as entrevistas com os líderes que estão fazendo a transformação digital no Brasil. A Equinix é uma empresa americana de capital aberto que atua no segmento de infraestrutura digital. Ela foi fundada em 1998. A Equinix oferece uma plataforma confiável para reunir e interconectar a infraestrutura básica, permitindo que as empresas acessem os locais e os parceiros necessários para acelerar suas vantagens digitais. A Equinix viabiliza a escala com agilidade, a aceleração do lançamento de serviços digitais e a oferta de experiências com excelência. A Equinix possui mais de 230 data centers em 65 mercados globais, em 27 países, onde se conectam mais de 10 mil clientes. No Brasil, são 5 data centers em São Paulo e no Rio de Janeiro, 2. Vou falar um pouco para vocês também do Eduardo. Eduardo é natural de Mojimirim, São Paulo, formado em administração de empresas, e ele ampliou seus conhecimentos sobre liderança com especializações em universidades americanas. O Eduardo possui mais de 20 anos de experiência no mercado de telecom e data centers e passagens por empresas como Xerox e Intelic. Em 2013, o Eduardo foi nomeado presidente da Equinix no Brasil. Eduardo, muito prazer em ter você aqui conosco, e eu gostaria de começar te fazendo a primeira pergunta, que é o seguinte, na visão da Equinix, quais têm sido os principais business drivers que têm feito as empresas ingressarem numa jornada aí de transformação digital e usarem os teus serviços? Olha, Sérgio, eu sempre digo que muitas pessoas usam a Equinix e não sabem, né? Nós alojamos hoje deployments de todos os principais cloud providers do mundo, né? Os principais nós de rede, o Access Node, que nós chamamos, eles estão dentro do data center da Equinix pelo ecossistema que nós formamos ao redor do mundo. Hoje nós somos relevantes aí no cenário da economia digital, e nós assumimos uma relevância maior ainda durante a pandemia. Acho que os principais seriam realmente ancorados todos na transformação digital. Nós tivemos aí uma mudança abrupta de comportamento do consumidor e das empresas com a chegada da pandemia. Então, se você pegar projetos que as empresas tinham de transformação, de aceleração digital no início de 2020, eles foram acelerados em 4 vezes, basicamente. As empresas que não tinham, muitas delas morreram, ou elas tiveram que fazer um movimento muito forte em busca dessa aceleração. Então, algumas coisas aconteceram, né? Nós tivemos uma aceleração muito forte do trabalho remoto. Hoje, particularmente, eu estou no escritório da Equinix em São Paulo, mas a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas está trabalhando remoto. Apesar de nós termos aberto o escritório, muitas pessoas já optaram por trabalhar remotamente, e hoje a gente já percebe o tempo que a gente perde com mobilidade, né? Mobilidade urbana principalmente. Teleconsulta foi um outro fator relevante nesse cenário, aulas remotas, alguns serviços públicos também que vieram para a nuvem e se tornaram digitais. Então a gente começou a enxergar um comportamento bem diferente no mercado. Se nós pegarmos uma pesquisa do IBGE de 2018, ele dizia o seguinte, essa pesquisa disse o seguinte, que 5% das empresas brasileiras ou que estão no Brasil adotavam home office como política. Hoje, quase 90% delas estão adotando de uma forma diferente. Por exemplo, eu sempre fui muito ligado à presença de pessoas ao escritório, e eu mudei um pouco esse conceito, muito porque eu aprendi muito com a Matriz. Nós temos cargos de liderança que vão uma vez por mês, por exemplo, visitar o headquarters.
Então, essa realidade, ela obviamente, ela não pode ser trazida para o Brasil por algumas questões regionais, né? Não dá para você trabalhar a 45 graus no Rio de Janeiro em casa. O consumo seu de ar-condicionado, etc., ele é muito grande, mas algumas outras coisas dá para você fazer. A gente tem apoiado aí determinadas áreas a trabalharem 100% remoto. Nós estamos contratando muitas pessoas, por exemplo, fora do eixo Rio-São Paulo. E isso mostra um novo comportamento que essas pessoas nunca nós veremos, ou se veremos, será muito pouco pessoalmente. Então, assim, é um novo conceito que a gente vai enfrentar daqui para frente, e novas frentes virão, né, com a aceleração digital e com a necessidade de digitalização das empresas. Você tem diminuído as equipes também nos data centers? Nos data centers, não. A gente continua com o efetivo, a gente voltou quase ao normal, a gente trabalha em sistemas de rodízio para menor exposição, então eu faço escalas de 3x3 de descanso, e os data centers, eles sofreram uma automação maior do que nós tínhamos. Então, determinados serviços a gente tem incentivado os nossos clientes a fazerem remotamente, e a gente está num processo de aprendizado, mas a gente ainda tem um efetivo para atender as demandas dentro dos data centers. Mas a pergunta, voltando à sua pergunta, não é como era antigamente, tá? Hoje nós estamos com um nível de automação muito maior, você consegue comprar, por exemplo, um rack via portal, você consegue comprar interconexão via portal, e a gente deve subir essa camada de serviços via portal até o final de 2022, drasticamente. Aí sim, a gente vai reduzir o efetivo dentro dos data centers. Eu tenho visto isso, engraçado, eu fiz uma entrevista com o presidente da TBG e ele estava falando que por conta da pandemia, etc., eles começaram a fazer operação remota dos dutos de gás, no centro de controle deles, né? Então é possível cada vez mais, né, desde uma utility até um data center, né, você automatizar isso e ser mais efetivo, né? Você solicitar o serviço e você executar esse serviço de forma remota, né? Agora, é essa a intenção, exatamente essa a intenção. Eu queria entender também o seguinte, como você tem uma gama de clientes muito variada, o que você pode compartilhar com a gente com relação aos resultados que os teus clientes têm obtido na medida em que eles começam a contratar serviços mais intensivos, né, seja por causa da pandemia ou outro driver? O que você está vendo esses clientes melhorarem, né, do ponto de vista de performance, do ponto de vista de satisfação? Bom, o mundo ele é híbrido hoje, né? Então, quando você entra dentro de um data center, o que você busca são possibilidades de contratação de terceiros dentro do ecossistema que você forma, e melhoria de performance e, óbvio, redução de custo. Então, o que os clientes vêm buscando cada vez mais são soluções híbridas e que eles possam manter um nível de serviço que atenda ao mercado deles. Hoje eu digo o seguinte, não nasce uma empresa hoje, em qualquer setor que seja, que ela não seja uma empresa de TI. Então, quando a empresa busca o data center, o que ela busca? Conexão com o cloud, serviços inerentes a uma aplicação de data center, com backup, storage, firewall e toda essa gama, e ela busca ecossistema. Quando eu falo que ela busca ecossistema, qual o exemplo que eu cito sempre? Agência Estado, por exemplo. A Agência Estado era conectada a uma empresa de serviços financeiros situada em Nova York. O que ela fez? Ela veio para a Equinix, ela usou o Fabric, que é uma plataforma, uma espécie de peering de empresas de cloud computing e de serviços em geral, e ela se conectou a essa empresa através do cloud, reduzindo o custo e aumentando performance. Então, a partir do Brasil hoje, a gente começa a oferecer possibilidade a um grande banco, por exemplo, aqui brasileiro, não posso citar. Ou seja, obviamente. É mais em conta do que você se conectar direto com o provedor? Porque assim, o FEP, ele permite, por exemplo, que você compre insumos da AWS, ou do Google Cloud, ou do Azure, que não tenham no Brasil, mas tenham, por exemplo, em Ashburn, via esta plataforma que nós oferecemos. Se você quiser comprar serviços ou se interconectar a sua solução no Japão, nos nossos data centers em Tóquio, você consegue via Brasil.
Se você quiser subir, por exemplo, um roteador virtual em Londres, através da Equinix, você consegue via essa plataforma chamada Network Edge. Então, nós oferecemos uma gama de serviços que daqui a pouco a Equinix vai vender menos espaço e mais serviços digitais, obviamente, que dentro dos data centers dela. Interessante isso. Isso significa, então, que eu acho que tem um foco grande em redução de custo e eficiência. E também alcance, né? Talvez escopo de atuação de você poder acessar coisas que, teoricamente, você não conseguiria antes, né? Você concentrar isso na Equinix. Eu acredito, inclusive, até que algumas multinacionais devem centralizar em vocês os acessos, né, de várias subsidiárias, não? Exatamente. 70% da nossa base de clientes hoje está nos nossos data centers, nos 3 continentes, na Ásia, na Europa e na América. Então, a gente fomenta clientes que tenham abrangência global, até para eles ganharem escala, entendeu? E terem custos menores. Então, a gente está interconectando os principais centros que nós temos dentro dessa gama dos 27 países que você citou no início, para que as empresas se situem nesses pontos, se interconectem e distribuam conteúdos a partir dele. Agora, eu queria retornar um pouquinho só à questão da pandemia, mas sobre outra dimensão. Eu queria falar sobre desafios da Equinix, né? Eu acho que todos nós sofremos com a pandemia, algumas empresas sofreram mais e outras empresas tiveram um aumento de volume de demanda enorme, né? A gente sabe que o comércio eletrônico aumentou demasiadamente, muita empresa não tinha comércio eletrônico, acho que precisaram aumentar a sua área na nuvem, né? E sim, eu queria saber, em termos de desafio, como foi para vocês a pandemia e quais são os desafios que a Equinix tem pela frente, né, para poder fazer jus a esse aumento de demanda tão grande, né, que deve estar surgindo em função da digitalização da pandemia. Olha, a pandemia, eu acho que o primeiro desafio foi a mudança cultural, a mudança de comportamento que nós tivemos. Nós realmente fomos todos para casa, trabalhamos todos remotamente. Eu não acredito que essa realidade ela se prolongue desta forma como foi feita durante a pandemia. Por quê? Existe um fator que é a combustão colaborativa, que eu acho que é fundamental que nós estejamos perto e discutamos problemas e ideias com uma certa proximidade. Então, eu acredito muito nessa combustão. Um outro ponto é o seguinte: você não constrói uma cultura de uma empresa remotamente. Você definitivamente você não consegue. Então, você precisa realmente encontrar as pessoas, mesmo que seja numa frequência menor, mas você precisa passar uma mensagem pessoal para elas. Você precisa abrir as portas para que ela sente a sua sala e discuta os problemas. Então, esse foi o maior desafio que nós tivemos, a adoção dessa cultura. O outro desafio que nós temos aí, entre aspas, num pós-pandemia, a gente ainda não tem certeza sobre isso, é como a gente vai trabalhar. Então, nós vamos trabalhar faseadamente, nós temos um retorno, mas nós não vamos mais considerar escritório para 100% do efetivo que nós tínhamos antigamente. A gente vai trabalhar com 50% em modelo de rodízio, e a gente, ao contrário de alguns setores do mercado, durante a pandemia nós contratamos, e muito. Contratamos remotamente. Muitas pessoas nunca sentaram na minha frente aqui, e nem na frente dos chefes dela, mas foram contratadas. Então, eu tenho desafiado, principalmente os líderes aqui, a convidarem essas pessoas que foram contratadas durante a pandemia, que a gente dê preferência para elas virem ao escritório, conhecerem um pouco da nossa cultura, conhecerem o nosso ambiente de trabalho e viverem um pouco essa mágica da Equinix que nós chamamos, porque remotamente fica mais difícil. Então, esse foi um desafio enorme nosso. As empresas, elas encontraram um desafio enorme de limitação budgetária, porque não estavam preparadas para essa transformação toda. Então, elas encontraram internamente esses limites. Mão de obra é um assunto relevante para a gente nesse seríssimo. momento. A escassez de mão de obra e assim a valorização das pessoas que têm certos soft skills que são necessários nesse momento. Então, isso tem encarecido muito
o mercado, então a gente tem procurado formar profissionais cada vez mais e desenvolver aqui dentro, né? Crack a gente faz em casa, entre aspas. E infraestrutura de TI ultrapassada, né? Nós temos aí, e a pandemia mostrou o quanto as empresas e muitos setores estavam ultrapassados e deixando de investir em plataformas de TI para comunicação comercial. Então, esse foi um grande gap que foi demonstrado durante a pandemia, ocasionando a morte de muitos setores e muitas empresas. Infelizmente isso aconteceu. Tem notícias que falam aí de um déficit de 450 mil posições técnicas, né, aproximadamente 40 mil por ano, e não há perspectivas de se cobrir esse déficit tão rapidamente assim, né? Esse é o primeiro desafio. Eu participo de alguns institutos e eu tenho falado muito sobre isso, em como a gente vai colaborar com o mercado e, obviamente, que o reflexo ele será positivo para a gente na formação técnica, em novas frentes de formação técnica, porque a gente realmente tem sofrido para achar determinadas posições. E tem uma discussão também interessante que eu tive com a professora Heloísa, da Dom Cabral, né? A gente sempre frisou muito a educação de curso superior, só que hoje, em 4, 5 anos, a tecnologia já está obsoleta. Então, o Brasil tem que pensar mais em cursos técnicos de 2 anos, né, para que você possa aproveitar aquele recurso ali e ele se mantenha atualizado. Eu acredito que isso também afete muito vocês, né? Afeta e muito. A gente precisa, inclusive, fazer uma revisão dos nossos conceitos de ensino, né? E trazer a escola técnica com mais solidez e investimento, né? Inclusive o segundo grau técnico, tá? Ele forma muita gente e essas pessoas já saem habilitadas para o mercado. Então, a gente precisa entender melhor esse setor, principalmente o setor de TI, em como a gente vai investir e ajudar na formação de novos profissionais. Nesse caso, eu vejo duas estratégias muito interessantes. A primeira é a do no-code, low-code, que você tem nessas linguagens agora criadas, onde facilita muito o desenvolvimento de soluções, inclusive pelo próprio usuário, né? Então, você tira um pouco dessa dependência em relação aos programadores. E a outra foi na entrevista com o pessoal do Instituto Intel, que nós vimos que eles agora estão com uma universidade que vai oferecer a partir do ano que vem cursos, mas é Project-Based Learning. Então os alunos vão aprender as coisas sob forma de projeto, não é mais aula teórica. Eles vão ter que construir coisas, né? Eu acho isso muito bacana, dentro desse movimento de repensar os conceitos, né, da tecnologia, como você falou, né? Agora, sim. E isso incentiva até o fim do PowerPoint, né? Você trabalhar com projetos efetivamente é uma que nós adotamos aqui dentro, inclusive nas nossas apresentações. A gente tem fomentado muito menos os slides e muito mais a discussão e a confecção dos projetos em sala. Obviamente. Você sabe que tem teóricos, cientistas no MIT que se especializaram na questão da rede social, só que não na rede social apenas a digital, mas no estudo das redes sociais analógicas. E eles descobriram que dentro da nossa economia há uma troca de informações, há uma troca de bens, mas eles concluíram que há também uma troca muito intensa de ideias. E esse fluxo de ideias ele pode garantir, ele pode diferenciar uma empresa da outra do quanto essa empresa tem redes que se falam. E isso é um mecanismo de transmissão de ideias e de cultura também, como você estava falando. A cultura, ela também ocorre através de como as redes de pessoas interagem dentro da empresa. Então, a empresa que tem pouca interação interna, ela difunde pouco a cultura. Então, a tua preocupação é muito relevante, muito conveniente no que diz respeito àquele ponto, né, do risco, né, de você ficar todo online e se desaculturar, né? Aculturar, isso é enorme, tá? Esse risco é enorme. A gente... eu sempre digo o seguinte aqui dentro, inclusive, todos podem copiar todos os produtos nossos, mas muito poucos podem copiar a nossa cultura. E a gente precisa cada vez mais trazer esse assunto à discussão, porque é importante a gente estabelecer em como a gente vai cultivar essa cultura que nós criamos aí durante anos, nesse período aí, nesse pós-pandemia.
Agora, como é que a Equinix tem ajudado as empresas, independentemente da pandemia? Vamos falar sobre um todo, né? A gente sabe que o Brasil é um país em desenvolvimento, ele está só agora colocando o 5G, né? A agricultura já estava precisando de 5G já há muito tempo. Como é que a Equinix está ajudando os seus clientes, né? Nas suas jornadas de transformação digital? O que você vê mais de demanda dessas empresas sobre vocês? Vamos lá, assim, nós temos eu sempre digo o seguinte, a Equinix não tem a pretensão de formatar todos os produtos que um data center pode oferecer, mas nós temos a pretensão de interconectar todos os clientes uns com os outros. A partir desse conceito de interconexão, de ecossistema, de plataforma, a gente começou a ajudar empresas, por exemplo, como os dispositivos virtuais de videoconferência, a terem estruturas descentralizadas, ficando muito mais próximas do consumidor. O próprio exemplo foi o Zoom. O CEO do Zoom disse o seguinte, se não fosse a Equinix, eles não teriam tido logrado um sucesso tão grande durante a pandemia, com um crescimento de mais de 100%. Você pega dispositivos como o Webex, da Cisco, o Zoom, eles cresceram abruptamente dentro dos nossos data centers. É um case. É um case, sem dúvida nenhuma, a telemedicina também. Então, nós temos aí uma possibilidade muito grande para as empresas que precisam de estruturas descentralizadas se instalarem em diferentes locais. Nós temos uma possibilidade muito grande, e nós ofertamos isso de uma forma clara, que elas comprem serviços dentro do nosso marketplace. Por exemplo, um dos movimentos que nós fazemos mais forte aqui é para a oferta híbrida, entre, por exemplo, uma cloud da AWS, uma cloud do Google ou da Microsoft, vinculada a uma estrutura física dentro dos nossos data centers. A gente fomenta isso. Nós somos o Trusted Advisor dessas empresas. Nós fazemos o projeto para ela se interconectar, teoricamente, a uma empresa terceira, que é nossa cliente, obviamente, que está dentro do nosso data center, mas que não vai gerar receita diretamente para mim. Mas ela vai gerar o quê? Ecossistema. E o que ela vai fomentar? Que as empresas façam negócios dentro dos meus facilities, né? Dentro dos meus data centers. Isso é uma forma muito forte de ajudar. Um outro ponto que nós ajudamos fortemente foi as empresas de streaming, como Netflix, por exemplo. Ela se instalou, a própria Disney, ela se instalou em diferentes lugares do mundo para manter a performance, porque houve um aumento abrupto do consumo desse tipo de plataforma durante a pandemia, e isso se tornou cada vez mais uma realidade, até competindo diretamente com TV aberta e TV a cabo, né? Muitas pessoas chegaram ou estão cancelando as TVs aí para ir direto para o streaming. Exatamente. Então eu acho que a gente tem que dar um recado aqui importante, eu gostaria de ressaltar para o pessoal que está assistindo a gente, né, os executivos. O Eduardo, ele representa dentro da estratégia de transformação digital da sua empresa uma das coisas mais importantes, que é a fundação do prédio que vocês vão estar construindo em termos de estratégia digital. Se vocês não tiverem essa fundação que provê a nuvem e que provê a interconexão desse ecossistema todo, você não consegue fazer a transformação digital. Então vejam que interessante, até empresas como Netflix, né, e o próprio Zoom, né, que é o que a gente está usando aqui, eles dependem de uma infraestrutura como essa. Então não esqueçam que quando vocês estiverem fazendo a sua estratégia digital, é muito importante que vocês se preparem para poder operar em muitos locais diferentes. O nosso país é um país que tem falhas de telecomunicação em algumas regiões, então é muito importante ter uma estratégia que garanta a informação fluindo para todos esses lugares, e a Equinix é um dos representantes dessa estratégia. Isso é muito importante ressaltar, porque às vezes, né, o Eduardo não aparece muito, né, só aparece o Netflix e tal, mas o Eduardo é o coração que está batendo ali, bombeando sangue ali para as veias dessas empresas, né? Muito bom. Eduardo, deixa eu te perguntar aqui a nossa última pergunta também, que é o seguinte: que orientações você daria para as empresas, né, que estão justamente fazendo uma transformação digital, que estão com ambições, estão com planos de se tornar online, de criar canais online, né, de fazer logísticas sofisticadas, de captar informações dos seus clientes, etc. O que a Equinix pode dizer para essas empresas
como que elas podem se preparar da melhor forma? Olha, elas precisam buscar um Trust Advisor, uma empresa que aconselhe elas em todos os parâmetros aí dessa transformação. Eu digo sempre o seguinte: busque soluções híbridas, não busque uma solução em um player só. E eu estou falando, até traindo um pouquinho a minha empresa, porque eu acredito que a empresa vai precisar ter uma estrutura física conectada com o cloud, mas que fique atenta às questões orçamentárias, porque essa ida para a cloud ela foi desenfreada e muitas empresas romperam budgets e orçamentos. Então tem que fazer as contratações de uma forma bem estruturada, bem estudada, para dar esse passo. É importante você ter ciência de que você precisa, obviamente, ter performance, mas você precisa também atender às questões budgetárias da sua área financeira. Então, um estudo amplo em relação a isso, a 4 mãos, é importante. Perfeito. Bom, estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Você teria alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, eu sou um entusiasta desse mercado de data center, né, e principalmente do ecossistema. Nós aí experimentamos aí, crescemos aí 75 quartos seguidos e devemos aí investir muito no Brasil no ano que vem em expansões. Só esse ano na América Latina nós investimos R$1 bilhão de reais aí em expansões no México, Colômbia e Brasil, e a gente deve investir ainda mais nos próximos anos. A gente está bem otimista em relação ao mercado. Perfeito. E agradecer a você pelo espaço muito obrigado. Pela sua sabedoria também em relação ao setor. É uma honra aí ter vocês aqui também no programa. Muito obrigado, Eduardo. Queria também dar um abraço aí para o pessoal, me despedir do pessoal e mais uma vez ressaltar, se você ainda não assinou o canal, por favor, considere que isso é muito importante para a gente, né? E principalmente para você poder acompanhar as discussões que a gente tem sobre transformação digital aqui com os executivos aí que estão encabeçando essas transformações. No mais, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo vídeo.